Olá, tudo bem com você? Que alegria voltar aqui no meu canal para mais um torpedo aqui para o seu coração. Hoje eu estou gravando esse vídeo agora à noite, né? Tive um dia bastante corrido no meu projeto Oficina das Emoções, onde eu atendo crianças carentes, crianças de escola pública, prestando um serviço de terapia para elas de forma gratuita, e eu me sinto muito feliz desenvolvendo esse projeto Oficina das Emoções. Lembrando também que Oficina das Emoções é o nosso projeto que você pode aderir, que você pode entrar, se inscrever no site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E pagando uma pequena quantidade por mês, você tem acesso a várias aulas sobre vários assuntos sobre saúde mental. E é um momento de oportunidade para você que quer conhecer mais sobre saúde mental, você que é leigo no assunto, ou você que desenvolve alguma atividade de terapia, seja ela de qual metodologia for. É muito útil para você ter esse tipo de conhecimento, tá bom? Então fica aqui o meu convite para você. Vamos lançar a segunda turma no dia 27 de outubro. Então fique ligado nessa data, tá certo? Eu vou chamar a nossa vinheta, já já eu volto com a nossa reflexão para o vídeo de hoje. Então não saia daí. Nossa reflexão hoje está embasada em Romanos capítulo 8. Vou ler alguns versículos desse capítulo 8 de Romanos, e a gente vai parar um pouquinho para pensar sobre o significado das palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ele é o escritor do livro de Romanos, eu já disse isso aqui no torpedo. Ele faz um contraste, né, um contraponto muito grande e muito bem feito, e não existe nenhuma incoerência no que ele fala. Se você pegar as palavras de Paulo em Romanos, comparar com o restante da Bíblia, você não vai perceber nenhuma incoerência com a fala de Paulo. Ele é totalmente coerente, inclusive não só com o que ele fala, mas com outros escritores da Bíblia, tá certo? No versículo 8, no capítulo 8, no versículo 1, ele começa dizendo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos parar um pouquinho aí. Ó. Por que ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Porque aquele que verdadeiramente está em Cristo Jesus, esse é obediente às palavras de Cristo Jesus. Paulo, de modo nenhum, ele desvincula a obediência da justificação pela fé. Se você é justificado pela fé, e preste atenção nisso, se você é justificado pela fé, automaticamente essa justificação vai conferir a você um desejo de obedecer a Deus, um desejo de ser fiel ao Senhor. Então não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque esses andam no caminho de Cristo Jesus. E quem poderá condenar? Não existe ninguém que possa condenar os que estão em Cristo Jesus. O mundo pode até condenar, mas a condenação do mundo, nesse caso, não tem valor algum, né? Porque o que realmente tem valor é a forma como Deus olha para você e o que Deus pensa de você. E aí diz que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Evidentemente que aquele que anda no pecado, que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não tem noção, ele não tem consciência, enquanto ele não conhece Jesus, ele não tem consciência de que muitas coisas que ele pratica estão erradas aos olhos de Deus. Então existe aí naturalmente uma luta interior entre o velho homem e o novo homem. O que é o velho homem e o que é o novo homem? Nós nascemos com tendências para cometer pecado. Nós nascemos com a propensão para fazer coisa errada.
A partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo e nos entregamos a Ele, Ele implanta em nós uma nova natureza. A natureza é o novo homem, essa nova natureza. Por quê? Porque agora eu tenho consciência das coisas. Então, essa nova natureza, ou essa nova consciência do que é erro, do que é pecado, do que é agradar a Deus, do que é servir a Deus, quando eu estou consciente disso, começa a haver uma luta interior em mim. De um lado, o velho homem, o velho Antônio, né, querendo cometer os mesmos atos que ele cometia antes, e do outro lado, a nova natureza, querendo fazer com que o Antônio não cometa os mesmos atos que cometia antes. Então existe essa briga. Qual natureza vai vencer? É aquela natureza que eu mais alimentar. Se eu vivo em comunhão com Deus, se eu medito na palavra, se eu busco reflexão, se eu busco comunhão, contato, relacionamento com Deus através da palavra e através da oração, eu estou alimentando a nova natureza, aquela natureza que Cristo implantou em mim na ocasião em que eu me entreguei a Ele. Ok? Se, por outro lado, eu fiz essa entrega, conheci Jesus, fiz essa entrega, mas eu não alimento essa nova natureza, eu continuo alimentando a natureza antiga, aquele Antônio que gostava de fazer coisa errada, que pensava coisa errada, que falava palavras erradas, eu fico alimentando isso. Evidentemente que quanto mais eu alimento, mais essa velha natureza vai crescer e ela vai perder essa batalha para a nova natureza. Então tudo depende do que eu alimento depois de conhecer Jesus. Qual natureza eu alimento após conhecer Jesus? Está entendendo? Aí muita gente pergunta, qual é o segredo da vida cristã? Qual é o segredo da vida cristã vitoriosa? O segredo da vida cristã vitoriosa, eu vou falar de dois, tá? Dois segredos. O primeiro deles é você compreender que pecado não é um ato, ou não são atos. Atos errados são consequências do pecado. Mas o que é pecado então, Antônio? Antônio, pecado não é fazer coisa errada? O que é pecado então? Pecado, gente, é o afastamento de Deus, é o afastamento da presença de Cristo. Isso é pecado. Porque a partir do momento que nos afastamos de Cristo, nós nos afastamos da fonte da vida, nós afastamos da fonte do amor, da fonte da paciência, da fonte da compreensão, da fonte do acolhimento, da fonte do perdão. Se eu me afasto da fonte de tudo isso, é evidente que eu não vou praticar isso na minha vida. Se eu estou junto da fonte da vida, do amor, da paciência, do acolhimento, do perdão, é evidente que eu vou praticar todas essas virtudes. Né? Agora, se eu me afasto, eu não vou praticar. Então, o pecado, na sua essência, é o afastamento de Deus. Eu peco quando eu me afasto de Deus. O que eu faço depois é só uma consequência desse afastamento. É maravilhoso a gente pensar isso e pensar dessa maneira. Por quê? Porque quanto mais eu me relaciono com Jesus, quanto mais perto eu estou dele, menos eu peco. É tão simples, uma forma tão simples de se praticar. Me relaciono com Jesus, perco a vontade de fazer coisa errada. Não me relaciono com Jesus, fico com vontade de fazer coisa errada. Tá? O segundo segredo é exatamente através desse relacionamento você alimentar a nova natureza que Cristo implantou em você. Tá? Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você reflete, quanto mais você ora, quanto mais você pratica coisas boas na sua vida, pensamentos bons, mais desejo você vai ter de continuar alimentando essa nova natureza e mais forte você vai ficando para vencer a velha natureza. Isso é maravilhoso. Por isso que eu digo sempre, eu não canso de repetir isso. Religião é relacionamento. Não dá para conceber religião sem pensar em relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, religar, né? Desenvolver essa amizade, esse companheirismo, essa cumplicidade, esse comprometimento com as coisas de Deus. Esse é o segredo
da nossa fidelidade ao Senhor, tá bom? Então eu quero deixar hoje esse torpedo, essa reflexão aí para o seu coração. Quer saber o segredo da vida cristã vitoriosa? Primeira coisa, manter-se junto de Jesus, não se afastar dele. Não importa o que aconteça, fique com as mãos segurando firme nas mãos dele. Segundo segredo, alimente a nova natureza que ele implantou em você. Leia, veja, ouça, pratique coisas boas. Assim você vai estar se fortalecendo contra a velha natureza. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a sua família e lhe dê muita paz e harmonia no coração e no lar. Amanhã eu volto com mais um torpedo aí para a sua vida e o seu coração. Então fica com Deus, um forte abraço para você e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.